de outra maneira. Então nós temos essa experiência do milagre econômico, né, que ela se encerra momentaneamente ali em 73, com o primeiro choque do petróleo, que muda, né, o resultado, né, aqueles resultados de curtíssimo prazo que vinham sendo observados com a mágica delfiniana. Né? Nós identificamos esse período, os principais aspectos desse período. A crítica que a Tavares, eu acho que simboliza, né, de um conjunto de reflexões comuns, né, de uma abordagem crítica ao milagre econômico. E aí nós temos o ano de 73 com o choque do petróleo e a mudança de governo militar. Então nós vamos trabalhar agora esse período de 74-80. 74, 79, que como dura oficialmente, né, o período do governo do Geisel, e que vai, né, orientar e informar boa parte das questões que a gente enfrenta na primeira metade dos anos 80. Então a gente vai pegar esse crescimento, né, pós-choque do petróleo, posicionar esses principais elementos, a crise, né, ou seja, um crescimento com endividamento, então as coisas estão juntas aqui, e depois, ou seja, a aula de hoje a gente tem esse panorama, principais resultados, né, principais pontos que marcam esse período, e aí depois a gente vai ter que abrir um pouco isso, pensando e examinando a política de curto prazo, a perspectiva de longo. Então, o que eu estou trabalhando no curto e projetando no longo prazo, né? A avaliação que a Tavares, ela continua na sua análise crítica, então acho que vale a pena a gente ler mais um capítulo da Tavares, avaliando a consequência desses períodos, ou seja, as consequências do milagre se repercutindo desse período do governo Geisel, e aí já vai ser parte, que vai ser a abertura da nossa segunda parte da disciplina, ou seja, depois da P1, o texto do Antônio Barros de Castro. O Antônio Barros de Castro ele tem uma tese publicada em 85, como livro da editora Paz e Terra, que ele é chamado Economia Brasileira em Marcha Forçada. Por quê? Como nós vamos ver, a gente tem uma avaliação dominante, né, ainda hoje também bastante difundida, sobre o que significou o segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que o Barros de Castro ele vai trazer com uma série de dados e evidências dos resultados do plano, né, dos setores onde o plano interveio, a importância que esse plano teve para a economia brasileira nos anos 80 e a consolidação do processo de substituição de importações brasileira e a conclusão da industrialização de segunda fase que o Brasil teve. Então isso a gente vai amarrar na segunda parte. Então hoje nós vamos pegar esses elementos. O que a gente precisa, né, para nos localizarmos? Então a gente tem, até é interessante a gente recapitular, né? Um período ali, a década de 70, um período bastante conturbado do ponto de vista econômico, né, e bastante, ele não é nem, eu não diria conturbado, eu escrevi isso aqui, mas que a gente pega nos livros, mas ele é instável, é um período de instabilidade, um período de mudança. A gente tem as manifestações de maio de 68, né, com suas repercussões, seu rescaldo ainda se materializando nos anos 70, a política contra a guerra, né, do Flower Power, por exemplo, nos países centrais, como por exemplo nos Estados Unidos, ao mesmo tempo o choque do petróleo, uma certa crise, que se a gente for colocar isso num quadro maior, a gente tem uma crise de uma forma de vida específica que se conformou no pós-guerra, que começa a entrar em crise do ponto de vista do capitalismo ocidental, ou seja, essa ideia de uma economia fordista, de produção de massa, com consumo de massa, que caracterizou, né, a reconstrução e os anos dourados do capitalismo, os anos gloriosos, que a gente vê retratado no cinema, isso começa a mudar, né, uma mudança política importante, que do ponto de vista econômico a gente tem como marcos o choque do petróleo, mas mais profundo do que o choque, né, as repercussões e os processos desencadeados em torno desse choque, cujo mais importante e que marca para muitos autores que analisam a economia brasileira
que analisam economia política internacional, que analisam finanças internacionais, que analisam capitalismo contemporâneo, que analisam estética, por exemplo, que é o rompimento dos acordos de Bretton Woods, né, e a mudança do padrão monetário internacional. Então a gente vai ter, né, uma situação em que a maior parte dos países eles vão reagir no primeiro momento de maneira recessiva, né? Economias marcadas por crise. Recessão nesse período, né, o baixo crescimento de 2%, 3%, era visto como crise nesse período, né? E a reação brasileira, né, ela é interessante de ser demarcada, ela vai seguir um movimento contrário. Se nos países centrais você começa a ter experiências de políticas, né, de austeridade, essa palavra perigosa que começa a circular, no Brasil vai se ter a estratégia de implementação do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né, com suas repercussões nos anos 80, que a gente vai ter crise da dívida, recessão, né, um problema de crise econômica profunda, inflação, instabilidade política, mas também transição. Muitas vezes a gente, nesse trânsito na economia, esses lugares comuns que a gente mais ou menos transita na formação como economista, a gente escuta falar que os anos 80 foram a década perdida, que muitos economistas venderam essa ideia. Agora, se a gente olha um quadro maior, do ponto de vista político, os anos 80 foi uma década, né, vitoriosíssima, do ponto de vista de camadas subalternas da população brasileira que até então não tinham encontrado formas de canalização de uma série de demandas, né, inclusive de direitos e de políticas sociais, por exemplo, que vão se materializar, por exemplo, na Constituição, que a gente conhece. Então nós temos, né, o resultado do milagre econômico, com um período de crescimento com pressões inflacionárias e problemas de curto prazo já evidentes no balanço de pagamentos, porque a gente tem um problema na nossa balança comercial, aquela ideia de uma industrialização restringida, por exemplo, que o João Manuel, no Capitalismo Tardio, seu livro, vai trabalhar. O reaparecimento de pressões, né, nessa virada dos anos 60 para os anos 70, mesmo com o fechamento do regime e o AI-5 em 68, né, pressões por maior abertura política, né, pressões por uma melhor distribuição de renda, né, que é uma crítica que a Tavares demarca muito no seu texto, e por isso é interessante nós notarmos isso, né. E com a primeira crise, do petróleo, então a segunda, a gente tem o comprometimento da situação brasileira naquele curtíssimo prazo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma mudança política, né? A gente tem um processo eleitoral ali em 74, com, inclusive, a anticandidatura do Ulisses Guimarães, porque você tinha ainda uma composição meio que farsesca na ditadura militar, como se os poderes, o respeito desses poderes e os processos eleitorais, eles continuassem vigentes. Na verdade, o governo, o Geisel, ele foi eleito no colégio eleitoral. Teve votação e eleições indiretas para presidente. Não era uma ditadura. Você tinha eleições indiretas para presidente com candidatos, que eram candidatos fantasmas, no final das contas, que o próprio Congresso montava ali, né, com o grupo que conduzia esses processos da Arena, né, cuja hoje em dia a gente chama Arena de Centrão. Né, o mesmo caldo, né, político do ponto de vista, inclusive, de filiações e do ponto de vista teórico mais rigoroso mesmo. Você tem vasta literatura da ciência política que apresenta justamente como que a Arena se transformou nisso que a gente tem, dominando a política institucional do Congresso brasileiro. Mas isso é um ponto de debate de ciência política que extrapola o nosso foco, ainda que seja interessante e seja um dos temas que eu trabalho também por conta da tese do doutorado, quando eu fiz. A gente tem uma mudança aqui do governo Médici para o governo Geisel. Se a gente tem aquele governo do Médici, né, de linha dura, continuidade do Costa e Silva, com a forte perseguição nos períodos mais duros da ditadura, né, as coisas mais brutais que a gente pode encontrar de relatos, né, elas se dão durante esse período, né, com assassinatos e as violências mais abjetas que se podem fazer contra
pessoas, tortura de bebês e essa barbaridade toda que a Comissão da Verdade documentou vastamente, como foi a experiência do governo militar. E, né, na virada de 74 para 75, né, a gente vai ter uma mudança onde, né, a chamada facção, o grupo castelista do Castelo Branco, né, que foi o primeiro presidente, o primeiro ditador em 64, que ele sai em 67 e tal, e depois entra o Costa e Silva. Então a gente tem essa coisa, Castelo Branco, né, essa coisa que seria esse exército ilustrado, essas forças armadas modernizantes, né, que fala línguas, né, línguas estrangeiras, que conhece o que há de mais avançado, né, nas ciências, tanto humanas como ciências exatas, e, portanto, tinha um projeto nacional de desenvolvimento, né, de levar o Brasil até as luzes, naquela ideia de ordem e progresso, bastante positivista que marca a Constituição do Exército Brasileiro, desde, né, sua formação ainda no Império. É uma mudança com o Costa e Silva, da linha dura, e o AI-5, que, né, persegue isso dentro do governo Médici, né, que marca, inclusive, as possibilidades do Banco Central, ou melhor, do Ministério da Fazenda, ter aquele poder todo, né, e o Delfim ser quase um mandarim que executa a parte econômica desse governo fortemente autoritário, do período mais autoritário que a gente vai identificar. O Geisel, né, ele vai montar uma dupla, né, que é a dupla Geisel-Golbery, que é o Golbery é outro general, chefe da Casa Civil, né, mais ou menos da Secretaria de Governo, que vai ser o articulador político, né, de todo o processo que se inaugura em 74 da chamada distensão, né, do processo do início da abertura política. Né. Ela vai ser articulada pelo Golbery, que é inclusive da onde o, né, Hélio Gaspari vai recuperar boa parte do material da sua série de livros sobre a ditadura. E aí nós vamos ter um governo Geisel de 74, 79, né, dessa orientação castelista, que, digamos, vai se apresentar como o último lampejo de uma estratégia de desenvolvimento e de inserção internacional diferenciada da economia brasileira, né, com limitações, restrições sobre a condução da política econômica, dado inclusive o desempenho que o Milagre tinha tido. Então fica difícil, por exemplo, se adotar medidas restritivas após um período, né, de um boom, de uma expansão tão marcante do ponto de vista desse desempenho. Então a gente tem uma questão em 74, com o choque do petróleo, que vai marcar a discussão. Então a ideia hoje é nós termos esse panorama, estabelecemos esse terreno de diálogo, e aí na próxima aula a gente trabalha essa questão nos meandros desse processo. O que a gente tem em 74? Então, uma questão que é, né, para fazer uma analogia com a pergunta do velho Lenin, né, que é também de um conto russo, o que fazer? Ou seja, questões candentes para a ditadura militar. Fazer um ajuste, né, tem uma recessão, uma restrição externa, um estrangulamento externo por conta do choque do petróleo que compromete meu balanço de pagamentos, então eu preciso conter a minha absorção interna tem que ser diminuída, eu preciso diminuir as minhas importações, eu preciso controlar a minha demanda. É uma forma, né, para eu resolver meu problema do balanço de pagamentos. Basicamente, meu problema é em transações correntes. Meu problema em transações correntes eu vou ter que resolver dessa maneira. Ou, uma outra possibilidade é eu resolver o meu desequilíbrio no balanço de pagamentos, meu estrangulamento com financiamento na conta capital financeira. Então a gente vai ter essas duas, né, possibilidades que vão tensionar durante, né, o governo do Geisel. Né? O ajustamento significaria, então, a desvalorização da moeda, eu preciso depreciar minha moeda, segurar minha demanda interna, adotar, portanto, uma política restritiva, contracionista, né, para justamente evitar que o choque do petróleo vire inflação por conta, né, desse efeito pass-through dentro do balanço de pagamentos, porque eu vou ter todos os meus importados subindo, né? Então eu tenho que corrigir esse desequilíbrio externo. Né? Ou a outra possibilidade que é, eu vou manter
esse crescimento fazendo um ajuste gradual de preços que foram alterados pela crise do petróleo e aproveitar a janela que está colocada de financiamento externo abundante. A gente tem aqui, a gente tinha a disponibilidade dos euro-dólares e vai aparecer, né, no euro-mercado um outro tipo de recurso, de fonte de liquidez, para tratarmos dessa maneira, que são chamados petrodólares. Que eles começam a aparecer, porque se eu tenho um choque do petróleo articulado pela OPEP, né, que, né, de início ele vai simplesmente deslocar 2% da renda mundial para os países exportadores, assim, é um movimento muito, muito marcante. Ou seja, rapidamente 2% da riqueza do planeta se move para um determinado grupo de países. Então isso é uma escala importante quando a gente pensa que a gente está falando de um cartel com poucos participantes. Então a gente vai ter, no início de 74, a opção, né, sai o Delfim e entra o Mário Henrique Simonsen. A escolha vai ser a escolha do ajuste, ou seja, não do financiamento. Né? A gente vai ter algumas repercussões derivadas da crise financeira que estava abalando a economia brasileira por conta da maneira como tinha sido conduzido o milagre e as instabilidades do nosso sistema financeiro naquele período. A gente precisa lembrar que tinha o Banco do Brasil e o Banco Central. O Banco Central era praticamente um banco de fomento, né, e com outros bancos menores, onde o processo de consolidação financeira estimulado pela ditadura não havia se completado, então a gente ainda tem ainda pontos de fragilidade no sistema bancário. As questões políticas, né, uma questão importante é que, por exemplo, a oposição, né, democrática, a oposição, por exemplo, de cunho democrático do MDB, do ponto de vista institucional, articulava de crítica ao governo, era justamente aquilo que marcava de maneira muito forte o milagre, que foi crescimento com ampliação da desigualdade, que no caso brasileiro já era brutal. Então eu tenho crescimento sem liberdade e com desigualdade, crescimento para poucos. Então isso vai mudando a minha situação, que obriga o governo, a partir de um determinado momento, a abandonar um pouco uma política de contenção de demanda, de fazer um ajuste. E aí, né, 74, 75, se promulga o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ele é aprovado. Né? O objetivo declarado vai ser justamente promover o ajuste da estrutura de oferta de longo prazo da economia brasileira, ou seja, superar os gargalos que a economia brasileira apresentava, né, que já haviam sido delineados desde os anos 50 com a CEPAL, por exemplo, nossos desequilíbrios estruturais, com as reflexões cepalinas, mas também, né, no campo da própria economia industrial, apontando esses problemas. E, né, o objetivo declarado do plano, superar, então, os gargalos de oferta de longo prazo, né, os desequilíbrios estruturais da economia brasileira, especialmente nossa estrutura industrial, e manter simultaneamente o crescimento. Então, nós faríamos um ajuste gradual com investimento, alteração das condições de oferta e manutenção do crescimento econômico, que é uma articulação bastante difícil, considerados os trade-offs que a gente conhece de macroeconomia neoclássica, por exemplo. Então, qual vai ser o significado? A gente precisa alterar a estrutura produtiva de maneira que minha necessidade de importações diminua, ou que pelo menos ela se estabilize, e eu preciso, ao mesmo tempo, ampliar minha capacidade de exportação. Eu vou resolver o desequilíbrio estrutural do balanço de pagamentos. De uma economia periférica, subdesenvolvida, dependente, a gente pode cunhar vários termos. E o segundo PND, ele vai estabelecer um conjunto de metas, né, que é, do ponto de vista, inclusive, de planejamento econômico, é um dos planos mais sofisticados da economia brasileira que foi implementado, que é muito mais avançado do que, por exemplo, o plano de metas do JK. Do ponto de vista de planejamento, tem um texto que eu trabalho com os alunos, por exemplo, na aula de política e planejamento econômico,
Eu trabalho com esse tema na prefeitura, então às vezes eu dou essa matéria também aqui na PUC. Que é o seguinte, né, se você for olhar do ponto de vista de administração pública, o plano de metas do JK ele não foi bem um plano não, viu? Aquilo ali não era um plano, aquilo ali era uma outra coisa, né, que acho que tem até alguns textos interessantes que depois vocês vão ter contato. Aquilo foi um conjunto de iniciativas com um corpo burocrático insular separado, sem nenhum tipo de planejamento físico-financeiro, por exemplo. Você tinha política de estímulo, mas você não tinha um plano. Tu não tinha um orçamento prévio das coisas. Como é que eu tenho um plano se eu não tenho um orçamento prévio de quanto vai custar? Então eu tenho política de estímulo para alcançar um objetivo. Então eu tenho todas essas discussões de administração pública e mesmo de gestão propriamente dita. O que é objetivo, o que é meta, o que é plano. E aí no segundo PND a gente já consegue encontrar isso de maneira mais bem acabada, né? Melhor delineada, a despeito do juízo moral que possamos fazer do plano. Então o que tem? Eu tenho, né, uma ideia que é declarado isso, né, no segundo PND. Manter o crescimento econômico em torno de 10%, com o crescimento industrial, né, na casa dos 12%. Ou seja, o crescimento industrial vai ser esse artífice. Né? De parte pronto, a gente precisa reconhecer, e aí começa a abrir a polêmica. Quando a gente pega o texto, por exemplo, aqui eu estou me baseando no texto do Gremot, aquele livro lá de Economia Brasileira Contemporânea, capítulo 16, que é uma leitura sintética. Na aula que vem a gente vai pegar o Ordem do Progresso, que vai abrir esse período pensando as políticas de curto prazo e as políticas de longo prazo. E ao mesmo tempo a gente vai pegar o texto da Tavares também na aula que vem. Então, a gente vai trabalhar esses dois textos desse período. Aqui a gente vai ter uma diferença entre, por exemplo, Tavares e a leitura desses outros autores. O texto do Gremot e o texto do Ordem do Progresso. Por quê? O Barros de Castro, ele vai apresentar que, olha, aqui eu tenho, por exemplo, na apresentação, que as metas elas não foram cumpridas do segundo PND, mas o crescimento foi mantido. O que acontece? O segundo PND ele ia durar até 79, né? Essa é a vigência do plano. Então, quando a gente olha para 79, as metas não foram cumpridas mesmo. A maioria das metas não foram alcançadas. Só que uma observação importante que o Barros de Castro vai trazer, uma reflexão sistematizada de fôlego que ele vai fazer é o seguinte: a meta global, o objetivo geral, a visão estratégica do segundo PND era alterar nossa estrutura de oferta de longo prazo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter investimentos cuja maturação, a maturação vai ser mais longa do que o limite, né, formal que o plano tinha. Eu vou ter investimentos que eles vão maturar apenas em 80, 81 e 82. Então, se eu olhar para 79, as metas não foram cumpridas. Se eu olhar para 81, elas foram. Porque eu tinha mudança de estrutura de oferta, que eram investimentos, né, pesados, né, fazendo integração vertical de cadeia produtiva. Então, aqui eu tenho, né, uma política de planejamento econômico muito forte, né, com essa maturação mais longa. Então, isso é uma observação importante que a gente vai ter que amarrar para refletirmos sobre os anos 80, né, 82, 83, 84, né, como que vai se dar essa repercussão, que são os últimos anos da ditadura. E aí a gente tem como também uma meta marcante do segundo PND, e que marca justamente, né, essa mudança, essa revisão estratégica dos problemas que nós temos no milagre. Ou seja, o foco no milagre a gente viu, que era bem de consumo durável. Bem de consumo durável cresceu mais do que, por exemplo, os bens intermediários e os bens de capital, que criou inclusive desequilíbrios, aquela leitura que a gente viu no Serra. O Serra, ou seja, nos ciclos e mudanças estruturais, ele vai trazer. A gente tem um problema de desequilíbrio na estrutura produtiva brasileira. Né? Bem de consumo durável vai crescer muito mais rápido do que a velocidade de crescimento dos bens intermediários e dos bens de capital. Então, eu vou ter pressões
né, nos bens de capital, por exemplo. E aí como é que eu resolvo isso? Né, a resposta imediata dos capitais privados seria importar a tecnologia para satisfazer a demanda. Então eu tenho um problema que eu começo a ter pressões em importar, né, meu coeficiente de importação cresce muito rápido, né, que foi aquilo que a gente viu na aula passada. A estratégia do segundo PND é, vamos mudar esse negócio, vamos sair, né, dessa estratégia do setor de bens de consumo duráveis, vamos resolver esse problema estrutural. Né? Eu vou mudar a estrutura de oferta, então eu tenho que me mover para onde eu tenho maior debilidade, que é o setor de bens de capital, né, setor de produção de bens de produção, né, no meu departamento 1, e ali um certo D2, né, um D1,5, que seria esse setor de insumos básicos, né, de alguns bens intermediários, insumos estratégicos. Então a gente vai ter como projetos do segundo PND, né, ou como metas, e aí tem uma combinação metas e projetos, que é, por exemplo, reduzir a participação das importações no setor de bens de capital. Né, reduzir, a gente tinha, né, uma participação de mais da metade no nosso coeficiente, reduzir isso para, né, 40%, né, para esse período. Né, e, ao mesmo tempo, ampliar minha produção de excedente que seja exportável, né, em alguns milhões de dólares para me dar um fôlego dentro desse processo. Né. Aumentar a produção de aço, né, aumentar e triplicar praticamente a produção de alumínio, aumentar a produção de zinco, né, o desenvolvimento do projeto Carajás, de minério de ferro, né, no Pará. Então a gente tem aqui setores, né, de insumos básicos estratégicos: zinco, ferro, alumínio, aço. Se eu olho 79, o desempenho foi aquém. E aí o que o Barros de Castro pega? Ele pega o desenho do plano e olha para depois. Não, calma aí, vamos ver isso aí um pouco depois. Então eu tenho isso, eu tenho minha capacidade hidrelétrica, o projeto Itaipu é um projeto marcante, inclusive um projeto geopolítico, né, e geoestratégico importantíssimo, né, porque isso permite, inclusive, aos militares, né, mudarem o seu foco de estratégia de defesa e proeminência regional da tríplice fronteira para a fronteira norte. Isso é uma observação importante. Depois você vai ter um podcast interessante que trata sobre essa questão de economia brasileira desse período. Eu vou mandar para vocês depois, eu vou pegar o link. Acho que foi no Chutando a Escada, que é um podcast de divulgação de relações internacionais que trabalha esse ponto. E é interessante ter em mente, por quê? O que a gente tem? Né, os militares, eles têm essa visão também. Eu tenho um problema de proeminência, de projeção internacional, né, na tríplice fronteira, que vem desde a época do Império, né, ou seja, vem antes da construção da República, ali, da formação brasileira, da formação, né, espacial e territorial brasileira, que fica ali na região da Cisplatina. Tipo, o Uruguai foi constituído justamente para poder resolver parte desse conflito entre Brasil e Argentina que a gente tinha ali. Né, um estado tampão, ele foi criado meio que artificialmente para poder dar conta desse conflito que a gente tinha. A gente olha o mapa do Brasil, uma hora a Cisplatina tá, outra hora a Cisplatina não tá. Se a gente faz de 1500 para frente, a gente vai ver, uma hora tá, outra hora não tá, uma hora tá, outra hora não tá. E o que Itaipu tem? Né, por que eu estou falando isso? Porque eu faço uma parceria com o Paraguai, na desembocadura, praticamente, da Bacia do Prata. E o que acontece? Se o Brasil abrir todas as comportas, eu crio um lago artificial gigantesco, se o Brasil abrir todas as comportas lá em Foz, se ele abrir todas as comportas, ele alaga Buenos Aires. Né? Eu alago a bacia do Prata inteiro. Né? Eu alago também, né, eu consigo trazer repercussões, inclusive, para Montevidéu. Né? Então eu pego Montevidéu e Buenos Aires. Então aquilo ali abre um espaço também, dentro de um projeto, né, que é muito marcante também dessa visão de um Brasil potência. Né? Um Brasil potência regional também. Né? Que a gente não pode ser ingênuo de não levar isso em consideração, né, numa perspectiva muito idílica. O desenvolvimento, e também marcante, do projeto nuclear brasileiro, da Nuclebras, né, os projetos de Angra, é um projeto que ainda hoje ele está em hold, em pausa, né, com repercussões, inclusive, da própria Lava Jato, que uma das suas primeiras iniciativas foi justamente desarticular o projeto de Angra 3, que estava sendo desenvolvido aqui no Brasil e com as pesquisas militares,
da Marinha no Parque Tecnológico dentro da Universidade de São Paulo. Né? Então, a gente vem desse período. Né? Esse movimento de ampliação da prospecção de petróleo, uma vez que eu tenho justamente como um ponto marcante a crise que tinha acabado de ocorrer em 73. Né? Só um segundo, pessoal, um minutinho. Beleza, né? Vida pandêmica, vamos que vamos. Então a gente tem também, claro, né, o choque do petróleo. É óbvio que eu vou ter que colocar uma meta aqui importante, por quê? Porque, inclusive, a nossa dependência energética de petróleo é um gargalo estrutural chave dentro desse processo. Né? E, nessa ideia de modernização, também diversificar os modais brasileiros, né, com o projeto para ferrovias e hidrovias. Se eu olho para o plano e vejo, não ampliou ferrovia, não ampliou hidrovia, a produção de alumínio não foi triplicada, a produção de aço não cresceu tão rápido assim, então o plano, as metas não foram alcançadas. Cuidado, o Barros de Castro vai mostrar para a gente que não é tão simples assim. Né? Os resultados da Petrobras, por exemplo, vão ficar claros lá em 83, 84, por exemplo. Aí o bicho, a gente consegue visualizar, né, de maneira mais clara isso. Um aspecto marcante e interessante do segundo PND é que na relação setor público-setor privado, né, se a gente tinha ali, né, na articulação, por exemplo, do milagre, esse tripé capital estrangeiro, capital estatal e capital privado nacional, né, o capital privado nacional como sócio menor da empreitada, e que mais ou menos se delineava ainda desde o Vargas, mas que o milagre denota isso, né? Assim como havia sido também no governo JK. Agora, no segundo PND, que eu tenho que desenvolver uma mudança estrutural na minha oferta voltada para insumos básicos e setor de bens de capital, o agente principal da transformação, né, vai acabar sendo, né, e vai ser definido como sendo as empresas estatais. Eu vou ter a constituição de empresas estatais voltadas para essa resolução. Né? Então, eu vou ter as estatais, né, que elas vão realizar os investimentos para gerar uma demanda que estimule o setor privado a investir. Né? Então, eu vou ter, né, digamos, os setores, os pontos de maior risco, com retorno menos elevado, né? O capital estatal vai cobrir isso. Né? E, né, incentivos dados, né, para o setor privado com crédito de IPI, isenções, subsídios, reserva de mercado. A gente vai ter que ir para a lei da informática nesse processo de transição, né, com aspectos que a gente vai ver um pouco mais em detalhes na próxima semana. E durante o segundo PND, a gente precisa reconhecer, portanto, que a indústria ela vai, né, manter seu crescimento, né, o setor metalúrgico vai crescer, papel, químico, né, têxtil. Então a gente vai ter um crescimento, né, marcante nesse período, que vai, né, imediatamente aparecer, portanto, como resultado bem sucedido. Né. Agora, ao mesmo tempo, né, a gente tem também, e é interessante a gente avaliar, né, inclusive a escala do plano. Né. É um plano que ele tenta dar respostas para boa parte das críticas que a oposição, né, ou uma inteligência de esquerda fazia. Né? Eu vou procurar dar respostas para a questão da desigualdade, distribuição de renda. Eles vão rever, por exemplo, a legislação do arrojo salarial, que vinha lá desde o PAEG, que a gente viu. A gente vai pegar esses detalhes na próxima aula. E um outro ponto de crítica era a concentração. Uma concentração de renda não apenas por camadas, né, por, né, grupos, por pedaços da população, mas também no espaço. É um desenvolvimento centrado no Sudeste e que espraiava muito pouco
né, para além do Sudeste, um pedacinho da região Centro-Oeste ali. Não consegue nem abarcar Minas inteira, né? O norte de Minas seguiria numa dinâmica ainda muito mais próxima à realidade baiana do que tipicamente sudestina. Então a gente vai ter como exemplos, né, uma série de estratégias que vão procurar descentralizar também do ponto de vista espacial, ou seja, do ponto de vista de economia regional, né, de uma visão territorial totalizante, né, dessa estratégia militar, que é levar a modernização para regiões não industrializadas. Então, eu vou modernizar regiões levando investimentos e projetos. Por exemplo, colocando uma siderúrgica no Maranhão, né, levando prospecção de petróleo para plataformas da região Nordeste, para além, por exemplo, da Bacia de Campos. Eu tenho um projeto grande ali na Bacia de Campos deste período para ampliar a produção de petróleo, onde a Petrobras vai desenvolver toda a sua expertise em águas super profundas, né, levar para Alagoas, né, levar petroquímica, um complexo petroquímico ali para a Bahia, para a região de Camaçari, por exemplo, né, fertilizantes para a região de Sergipe, né, o fosfato para Minas Gerais. Então eu vou ter uma disseminação, uma descentralização espacial importante do segundo PNT. Né? Isso vai ser lido, e é ainda hoje lido, né, como uma grande obra de artífices, né? A dupla Geisel-Colberi, né? Dois generais, o presidente conduzindo esse processo econômico, né, como articulador desse processo, e o Golbery como o mago político da distensão e da abertura. Vai ser como isso vai ser lido por muitos. Né? Só que a gente continua tendo algumas questões. Né? O setor privado, ele, no milagre, a gente viu que o Banco Central ele era meio quase que um balcão de agência de fomento, abrindo a linha de crédito diretamente do Tesouro para grupos empresariais. No segundo PND, algumas agências oficiais, particularmente o BNDES, já começa a ter, né, a sua vocação melhor direcionada, né, com crédito subsidiado, justamente passando por ali, né, com juros de longo prazo e assim. As empresas estatais, e aí entra também uma parte da articulação do financiamento. O governo vai impor uma série de restrições à tomada de crédito interno, para não concorrer com crédito dado ao setor privado, e vai forçar as empresas a se endividarem no setor externo, até porque elas têm capacidade de sustentação de um fluxo de pagamentos e demonstração de solvência muito grande. Né? E um endividamento externo das estatais tinha um papel justamente de cobrir o meu hiato de divisas no balanço de pagamentos. A empresa estatal faz a captação de dólares no mercado internacional, internaliza essas divisas, isso fica lá para o Banco Central, né, esse operador de divisa estrangeira do governo, para fechar o balanço de pagamentos, e ela pega os reais, ou os cruzados, né, aqui no caso, e né, os contos de réis, os cruzeiros, e aplica, faz seus investimentos. Né? Então esse ato também acaba sendo coberto, né, nessa perspectiva. Agora tem uma observação, que aí vai ser o ponto. Né? O financiamento, né, as condições de financiamento desse processo vão se dar sob juros flutuantes. Então, eu tenho juros flutuantes que vão responder a dinâmicas, né, do mercado internacional. Neste momento, né, 74, 75, a taxa de juros internacional ela está relativamente baixa e nós temos uma alta liquidez internacional. O problema é que isso vai se inverter a partir de um determinado ponto, que a gente vai ver. E esse ponto vai ser 79. A gente vai ter uma inversão ali forte, que vai marcar nossa experiência dos anos 80 e a crise das dívidas que vem desse período. Né? Então a gente vai ter um crescimento da dívida externa brasileira, né, volume grande, ou seja, em 2 anos tem um desempenho quase que do período anterior.
A reciclagem dos chamados agora petrodólares, ou seja, aquele excedente e o superávit comercial dos exportadores de petróleo, ele vai ser reaplicado no mercado internacional, né, no mercado de petrodólares, buscando, né, espaços de acumulação e rentabilidade, cuja destino mais estimulado vai ser o terceiro mundo, né, o terceiro mundo capitalista. Então a gente tem baixas taxas de juros internacionais, mas qualquer mudança de cenário pode comprometer toda essa estratégia. Tudo bem? Então nós temos esse quadro, né, que vai trazer pontos e repercussões importantes para a nossa reflexão. Bem, do ponto de vista financeiro, a gente vai ter alguns problemas. Coexiste no Brasil basicamente três moedas. A moeda, né, que circula na economia real, né, no setor real, que vai ser marcado por correções monetárias a posteriori, né, que prejudica, por exemplo, trabalhadores, mas que consegue garantir algum tipo de reajuste para os detentores de ativos reais. Um setor nominal de operações prefixadas, né, são os contratos definidos em cruzeiro, né, que aí eu vou ter problemas, porque aí eu tenho umas operações prefixadas que elas se defasam, elas têm uma defasagem, e elas praticamente quase que perdem o objeto muito rápido por conta do processo inflacionário. E, em terceiro lugar, as operações com moeda estrangeira, né, que por mais que existam restrições, elas continuam ocorrendo em alguns mercados, a inflação e a não conversibilidade do cruzeiro brasileiro. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma situação em que os aplicadores de recursos buscam o setor real, porque no setor real tem operações de correção monetária, e os demandantes por moeda, eles precisam ir até o setor nominal das operações prefixadas para me proteger da inflação. Isso cria, né, um desequilíbrio, né, muito forte, porque o que acontece? O governo, para viabilizar essa interação entre oferta e demanda de moeda, ele vai emprestar a taxas subsidiadas no setor nominal, só que isso, né, amplia a liquidez primária de toda a economia, então acaba tendo um efeito inflacionário. Para eu garantir a solvência desse setor nominal, de operações prefixadas com contratos em cruzeiros, e impedir que os agentes vão para operações com moeda estrangeira, o governo ele subsidia a taxa e assume o prejuízo. Ele internaliza o prejuízo da taxa de juro real negativo, praticamente, né, que eu tenho nesse setor. O setor real está lá, mas eu não consigo ter acesso, porque ele só tem os aplicadores. O pessoal está indo investir, por exemplo, em imóveis, né, especulação imobiliária, por exemplo. Eu não consigo captar recursos para alguma série de projetos. Então, o governo ele cobre esse lado. Qual é a elevação? Quais são as consequências? Eu vou ter como consequência uma perda do controle monetário. Isso é importantíssimo, porque se eu tenho uma relação entre oferta e demanda por moeda, lembra lá de macro, oferta e demanda por moeda, o que eu estou dizendo para vocês? Eu tenho um mercado de oferta de moeda que é diferente do mercado de demanda por moeda. Então, tá, a gente aprende que tem lá os fatores de demanda por moeda, demanda para transações, demanda para precaução, demanda para especulação, né? Então, tem demanda para investimento. Demanda para investimento, né, ela tem que se dar no setor nominal, né? Eu vou buscar no mercado de crédito algum tipo de operação de contrato em cruzeiro para eu conseguir viabilizar meu investimento, né? Se eu não encontrar, eu vou buscar no mercado internacional porque eu tenho alta divisa. Se eu tiver escala, porte, for uma empresa grande, eu consigo. Só que isso vai se dar em dólares. O governo, para desestimular isso, o que ele faz? Ele entra nesse mercado nominal oferecendo juro subsidiado, taxa real negativa na prática. Então, é importante a gente ter em mente, quando a gente pensa, por exemplo, nas nossas aulas de macro, a gente tem que ter em mente que, olha,
No fundo, então, eu tenho no Brasil desse período, dos anos 70, e que esse negócio já está mais ou menos desde a época do milagre, um mercado de oferta de moeda que é diferente do mercado de demanda por moeda. De oferta de crédito, melhor dizendo, né? Se a gente quiser pensar de maneira mais sofisticada. Né? Não é tanto moeda, porque a oferta aqui ela seria vista como exógena. Então, mercado de crédito. Como o governo precisa fazer isso, o Estado entra cobrindo isso, a gente vai ter um crescimento do déficit público, porque dá prejuízo fazer isso, né? Racionalmente definido. Então, eu tenho um spread negativo, no final das contas. E eu tenho uma perda do controle monetário, porque eu tenho um mercado de crédito onde oferta e demanda precisam do Estado para serem mediadas, né? O ofertante de crédito é o Estado, na prática, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho um setor real que esse sim funciona com relativa pujança, mas que gera inflação, porque eu também não consigo controlar isso, eu não consigo controlar essa liquidez. Eu tenho um problema de controle monetário. O passivo do setor público cresce, eu tenho juro negativo, eu tenho spread negativo, eu tenho déficit público negativo, crescente e um baixo controle monetário. Então, eu tenho uma situação complicada aqui, né? Eu tenho uma situação nesse final da década de 70, início dos anos 80, que o cenário internacional está se transformando. Aquele primeiro choque do petróleo 73, que já estava ficando para trás no retrovisor, porque de 74 a 78, a economia brasileira cresceu bem, né, com taxa de crescimento positiva, sustentável. Em 79 vem o segundo choque do petróleo. E junto com o segundo choque do petróleo, toda uma redefinição geopolítica dos Estados Unidos, com a elevação unilateral e arbitrária da taxa de juros internacional, já que a moeda de divisa, a reserva internacional de valor é o dólar, então tem essa mudança, e, né, a última pá de cal nos acordos, né, do resquício do sistema monetário internacional derivado de Bretton Woods. Acabou, aí vira tudo taxa flutuante. Né? Então a gente vai ter, em 79, o início de uma crise cambial muito forte, né, porque eu tenho um déficit em transações correntes com entrada de capitais de maneira insuficiente. Né, o governo precisa queimar muitos dólares para conseguir fechar esse balanço de pagamentos. Né. Uma deterioração muito rápida da situação fiscal do Estado. Né. Minha redução, a carga tributária bruta, ela tinha diminuído, as transferências tinham subido na estratégia de desenvolvimento e as estatais davam prejuízo. Aí, né, uma pessoa que caiu de paraquedas e vive no mundo idílico e cor-de-rosa, aonde o liberalismo funciona, poderia dizer o seguinte, mas era óbvio, né, professor, que as estatais são focos de déficit, elas são ineficientes. Atenção, não é isso que eu disse, não é isso que os textos dizem, que a gente aprende. As estatais estão sendo orientadas para fazer captação de recursos no mercado internacional e vender subsidiado para o setor privado, para o grande capital privado nacional. Então, as estatais têm prejuízo para transferir valor do setor público para o setor privado e garantir a rentabilidade de setor privado. Essa é a estratégia do segundo PND. Eu vou subsidiar esse processo de produção e estimular o investimento privado. A gente fala, parece meio que um eufemismo, né? Porque não, eu vou estimular o investimento privado e a recuperação e o crescimento privado. Você está fazendo o quê? Você está transferindo recursos de um setor para o outro. É isso que está fazendo. Não existe essa conversa de ambiente de negócios em abstrato, ambiente de negócios concretos e não no mundo real. E eu tenho um problema grande, grave, que é a pressão, a inflação que estava dando para conviver, porque eu tinha crescimento econômico, crescimento da renda real, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Né? E também é o encerramento do ciclo político do governo Geisel. O governo Geisel se encerra também em 79, né? Vai começar ali o governo Figueiredo e a implementação da distensão lenta, segura e gradual do Golbery.
a transição lenta, a distensão lenta, segura e gradual para a democracia vai se dar justamente no governo Figueiredo, que é anunciado como o último governo militar, né? Então, o último governo militar vai ser o governo Figueiredo e a gente vai ter eleições presidenciais, né, no contexto, né, que começa a marcar que seria em que condições essas eleições se dariam, né? A gente já sabe da história, né, Inês é morta, que se deu por via do colégio eleitoral, mas já tem o movimento das diretas já, né, de termos eleições diretas para presidente, uma cabeça, um voto. Então, a gente vai ter uma situação. Para fecharmos, né, esse bloco, eu gostaria de tratar com vocês e já emendar, né, a gente vai trabalhar na aula que vem ainda o segundo PND, mas eu acho que é interessante porque como é uma análise de economia retrospectiva, os dois textos que a gente vai trabalhar, tanto o texto do Ordem do Progresso como o texto da Tavares, por exemplo, eles vão recuperar, né, a partir do que eu estou visualizando nos anos 80. O Antônio Barros de Castro depois também, né? Ou seja, o que a gente visualiza nos anos 80? Então é importante, acho que a gente pegar isso de uma passada só, desse crescimento forçado e já desembocarmos nessa crise da dívida, né, que marca, né, na virada do governo Geisel para o governo Figueiredo. O Delfim volta, né, o Delfim Neto volta para o ministério e define, né, justamente a estratégia de combate à inflação com crescimento. Essa vai ser, né, a diretriz. A gente vai combater a inflação, então a gente vai fazer um ajuste gradual, mantendo os motores do crescimento e corrigindo os desequilíbrios para diminuir e eliminar as pressões inflacionárias que eu tenho. Então, vou ter controle de taxa de juros, né, ao mesmo tempo com uma expansão de crédito para a agricultura, para diminuir a pressão de alimentos na inflação, né, a criação de uma Secretaria Especial de Empresas Estatais para coordenar esse problema do déficit que essas empresas estatais têm, o déficit orçamentário, inclusive, que parte delas tem, a eliminação, e aí começa o ponto, a eliminação de alguns incentivos fiscais que estavam estabelecidos para as exportações, né? A revogação da lei do similar nacional para poder abrir um pouco mais a economia à concorrência. A lei do similar é o seguinte: se eu tenho um similar de um produto específico de um setor aqui, produzido domesticamente, né, eu vou ter uma série de barreiras à importação com uma tributação muito elevada. Então, tem reserva de mercado na prática. Essa revogação também tenta, né, corrigir as distorções derivadas disso, como, por exemplo, uma inflação, e um estímulo à captação externa de empresas com um bom desempenho e boa saúde financeira. Além disso, a gente vai ter uma maxi desvalorização do Cruzeiro em 79, nesse esforço de, podemos dizer, desvalorizar a moeda de maneira, né, rápida, como um contorno desse ajuste. É isso. Não. Correção monetária, já defino ali qual que vai ser, justamente, então vou ter que ter um corte de ganho real de alguns setores, né, de trabalhadores, né, e, né, reajuste salarial com outra periodicidade. Então aqui a gente tem, né, uma definição heterodoxa, que a ideia era justamente, né, o Delfim tinha saído como o mago do milagre, né, trabalhar esses reencenar essa magia. O resultado em 80, ele não vai ser tão bom quanto esperado, né? A gente vai ter uma aceleração da inflação, né, uma série de problemas financeiros e, né, com, né, a pá de cal de 79 do segundo choque do petróleo e a alteração da política dos Estados Unidos, do Fed, né, o que aqui aparece no livro de maneira bastante eufemística, né? Porque o Federal Reserve adotou uma política monetária restritiva,
para conter a desvalorização do dólar. A coisa é um pouco mais pesada, né? Você começa a ter, nessa virada dos anos 70 para os anos 80, um questionamento que é a demanda de países superavitários no comércio internacional e que, portanto, acumulavam dólares em suas reservas, quererem trocar esses dólares por ouro e começar a sair um pouco da zona de influência do dólar, né, e produzir respostas multilaterais. Por exemplo, a União Europeia, que a gente viria a conhecer como União Europeia, na verdade, mais adiante, né? Esse mercado comum europeu que está se conformando ali, começa a aparecer isso, um pouco no Japão também, que tinha grandes superávites com os Estados Unidos, e aí, né, inclusive muito mais por orientação geopolítica, o governo altera a sua estratégia e eleva a taxa de juros doméstica a patamares estratosféricos de 2 dígitos. Né? A gente pensa que a taxa de juros hoje nos Estados Unidos ela é ínfima, né? Vai a 2 dígitos naquele momento e puxa a liquidez internacional para dentro da sua economia. Né? Todo mundo vai para, né, títulos da dívida do governo americano, e com isso eu elevo a taxa de juros internacional como um todo, né, porque minha taxa básica de juros internacional é essa taxa de remuneração dos títulos da dívida dos Estados Unidos. Né, então eu quebro praticamente todo o terceiro mundo, numa tacada só, né, e me reposiciono na disputa geopolítica, reposicionando o dólar, né, como uma divisa atraente e me comprometo a nunca mais converter dólar em ouro, em God we trust, e vocês que lutem para, né, sobreviver. Então a gente tem esse cenário. Aí a coisa desanda, não dá para reencenar a mágica que o Delfim teria sido capaz de fazer no milagre. A coisa fica um pouco mais apertada. Então a gente vai ter uma crise, né, da dívida externa, que ela é marcada, né, em 82, ou seja, já estamos entrando nos anos 80, para a gente poder ter esse panorama. Né, problemas no México, na Argentina, na Polônia, que vão produzir como resultado agregado, né, uma interrupção dos fluxos de capital para praticamente todos os países do terceiro mundo. Porque a avaliação geral é que a estratégia dos Estados Unidos quebrou todos os países do terceiro mundo. Né? A Polônia, a Argentina e o México são exemplos, mas todos estão quebrados. Né? Alguns apenas não sabem. Então a gente tem um fluxo de recursos que ele desaparece para o terceiro mundo. Né? Então eu vou ter uma dificuldade muito grande de renovar os empréstimos internacionais, de fazer rolar as dívidas e os serviços de dívida e fechar o meu balanço de pagamentos. Então eu preciso aqui resolver minha absorção interna, vou ter que precisar cortar, né, a dinâmica econômica. Então vou ter que ter superávit externo e controle da demanda interna. Eu vou ter que reduzir importações necessariamente, porque eu não tenho dólares para poder fechar, né, o balanço de pagamentos. Então isso vai fazer com que o governo tenha que adotar rapidinho, em 80, uma política ortodoxa de contenção da demanda, né, da minha absorção interna. E aí nós vamos ter que fazer acordo com o Fundo Monetário Internacional. É a última saída, ou seja, né, o dispositivo, né, desenhado em Bretton Woods lá atrás, né, do Fundo Monetário Internacional, ele vai ter que ser acionado. Qual é o combinado? Que é até uma coisa meio que, né, folclórica. Então a literatura até é relativamente grande sobre esse folclore do que foi esse período. O Delfim Neto nunca escondeu que eles deram um drible sobrenatural, né, absurdo, no Fundo Monetário Internacional e nos acordos. Porque o acordo com o FMI, ele tinha, né, como essa visão ortodoxa, que o Brasil deveria, portanto, adotar uma política de contenção de demanda, né, pautada na redução do gasto público, aumento da taxa de juros e restrição do crédito. Eu preciso fazer, né, uma política fiscal e uma política monetária contracionistas.
para diminuir minha pressão na absorção interna e de dólares. A gente sabe os resultados disso. Política fiscal e política monetária contracionista significa redução de salários reais e ampliação do desemprego. Isso está se dando nos anos 80, com a ascensão do movimento de massa, de trabalhadores organizados em sindicatos, movimentos de trabalhadores rurais sem terra, né? Classe média e camadas urbanas médias escolarizadas e inseridas na sociedade de maneira privilegiada, reivindicando espaços de abertura democrática. Um processo de abertura já anunciado lá do Geisel. Como é que eu faço esse negócio? Como é que eu resolvo esse enquadramento? Então, né, tem todo esse folclore a respeito de como Delfim e sua equipe, e o governo brasileiro, enganou, né, o FMI para ter acesso às divisas, para fechar o balanço de pagamentos e ter o financiamento, né, os empréstimos, sem necessariamente executar, né, os acordos com o fundo. Então a gente vai ter um ajuste mais ou menos. Uma recessão em 81 e 83. 82 foi baixo crescimento, não chega a ser recessão do ponto de vista técnico. Uma política de comércio exterior bem sucedida, com a aceleração da inflação, infelizmente. Uma dívida pública grande, preocupante, externa. E aí que entra o Barros de Castro. Em 84, a gente vai ter superávit comercial. Falou, opa, calma aí, como assim? Superávit comercial? O negócio sempre foi o contrário? Não, você tem superávit comercial, recuperação do produto, crescimento. E tudo mais ou menos sinalizando que vai dar certo. Você fala, o que é isso? Segundo PND. O segundo PND, os resultados do segundo PND, eles vão aparecer 5 anos depois. Que é o argumento, que é o que o Barros de Castro nos apresenta, nos ensina, né, que é um texto clássico. Né? Em 84, quando o pessoal está ali no ano dizendo aquilo, fala, olha só, rapaz, olha o segundo PND aí, mostrando os resultados depois de uma recessão forte, 81, 83, vai ter crise de carestia, né? Vai ter saque em São Paulo, por conta da inflação e o desemprego. O centro de São Paulo vai ser saqueado, os estabelecimentos comerciais nesse período. Né? Tamanha a crise e o pauperismo que a gente tem em centros urbanos, como por exemplo aqui em São Paulo mesmo. Né? E em 84 a gente tem um cenário meio que diferente, né? Com um movimento de rua forte, se articulando na luta pelas diretas, né? Com comícios, com movimentos, né, contra a ditadura, né? Aquela coisa mais clandestina, agora a oposição aberta. Né? Então a gente tem um quadro aqui de um ajuste externo com persistência de problemas internos. Como é que eu faço isso? Tá, eu preciso gerar superávit fiscal. É inviável, não vai dar. Essa vai ser a avaliação. A gente vai agora abrir esses itens. Como é que o governo vai adquirir divisas? É inviável. Emitir moeda não dá. Eu não consigo porque a ideia é justamente controlar a absorção interna, então eu preciso ter uma política monetária mais restritiva. Né? Então, o que eu vou ter que, como resposta? Né? Eu vou ter que me endividar internamente, né, para conseguir adquirir divisas e resolver meus problemas internos e externos. Né? Então, eu tenho uma deterioração das contas públicas muito forte, que é a chamada crise, que eu tinha uma crise da dívida externa. A crise da dívida externa
ela vai desaguar numa crise fiscal do Estado, que são as teses e teorias que vão aparecer internacionalmente procurando interpretar esse período, porque isso é um processo comum a praticamente todo o terceiro mundo. Isso não é uma inovação brasileira, isso não é fruto da heterodoxia brasileira, né, ou do desenvolvimentismo dos militares. Isso é um enquadramento que, se a gente for procurar uma raiz, está ali em 79, com a política dos Estados Unidos externa. Tem problema de desequilíbrio? Tem, mas a gente vai ter que abrir esse negócio, né? Examinar isso com um pouco de cuidado, né? Porque a gente tem direta já, inflação, política ortodoxa. Política ortodoxa gera desemprego. Desemprego gera insatisfação, gera redução do salário, gera carestia. Vamos falar a verdade? Política ortodoxa restritiva gera fome. Se eu adoto uma política restritiva, né, que controla crédito, eleva a taxa de juros, diminui a demanda, desaquece a economia e puxa o freio de mão, o que isso vai acontecer? E gera desemprego. Nossa, fiz tudo isso, que coisa. As pessoas estão passando fome. Que horror. Não imaginava. Por favor, né? Introdução à massinha de macroeconomia. Não pode se fazer de rogado. A gente tem que reconhecer que isso gera desemprego e causa fome. A gente tem campanhas nesse período, né, de ações de cidadania para poder, né, superar a fome, por exemplo. Então isso vai ter um problema grave. E a inflação, ela tem outra coisa, porque ela diminui a arrecadação também. Porque eu tenho períodos onde eu recolho impostos, né? Então essa coisa da temporalidade, ela distorce a receita real do Estado, né? Cria problemas, né, na minha base tributária e meu desempenho fiscal também. Então é isso, pessoal. A gente tem um quadro, né, bastante complexo para analisar. Acho que a nossa próxima etapa é justamente abrir, né, esse quadro com um pouco mais de detalhes do segundo PND e das suas consequências nos anos 80. Na aula que vem, a gente vai focar no segundo PND e abrir essas consequências e também, dentro do possível, nós já vamos começar a fazer a revisão, porque existem duas listas de exercícios que eu já passei para vocês. Eles são passíveis de serem respondidos mesmo fora do prazo, né? E com isso a gente avança para a nossa prova no dia 6, e aí no dia 29 a gente faz a revisão geral da prova sem conteúdo novo. Na aula que vem ainda teremos isso. Beleza, turma? Eu vou pedir a compreensão de vocês para a gente concluir hoje um pouco mais cedo, ainda antes das 9h30. Né? Pois não. Só para garantir, a prova vai ser no dia 6, então, a P1? Isso mesmo. Isso mesmo. A gente já tinha falado na semana passada, dia 29, revisão geral. A aula que vem a gente ainda vai um pouco mais nesse segundo PND. Acho que tem mais gente com mão levantada, fique à vontade. Sou eu. Estava organizando os textos aqui. A gente tem o capítulo 11, da Ordem do Progresso, a Tavares, ali o capítulo 2, o Serra, Ciclos e Mudanças, o Bastian, com PAEG Plano Trienal, e o 16 do Gremot, certo? Para a primeira prova. Ou falta mais alguma coisa? Vai ter mais coisa, porque vai ter o outro capítulo da Tavares sobre o segundo PND, o capítulo seguinte. O capítulo Tavares, é isso? Isso. E tem também o capítulo do Ordem do Progresso, do Crise e Esperança, que é o 7480, né? É os anos. Eu estou tentando abrir o Word aqui para poder ver o meu programa e passar a referência direitinho. Mas a gente tem mais um da Ordem do Progresso. Então a gente tem dois da Ordem do Progresso, né? A gente tem o Crise e Esperança, que é o 64. Ai, gente, desculpa, por isso que eu preciso encerrar, eu já estou me confundindo.
O Crise e Esperança 7480, que a gente vai trabalhar na aula que vem. É esse que eu quero abrir, essa questão do ajuste de curto prazo e longo prazo dentro do segundo PND. E o capítulo subsequente da Tavares. Então, a gente tem 2 capítulos da Tavares, o Serra, esse Crise, o Bastia, e o Crise e Esperança eu já falei. E mais o quê? Crise e Esperança, aqui, pelo que eu vi, é o capítulo 12. Uhum. Eu acho que é isso. A Tavares é o 3, você disse, né? Porque a gente trabalhou. O Despertar dos Mágicos e o seguinte, o Brasil Superpotência. Né? Ou o Sonho de Megalomania, no capítulo da Tavares. Deixa eu olhar aqui o livro. Cadê você, Maria da Conceição? Deixa eu achar ela aqui. Tá abrindo aqui. Conspira contra. Então, o 2, o Despertar dos Mágicos, e o 3, do Milagre à Megalomania. Né? Então, da Perfeito. Tavares são esses dois. Da Tavares são esses 2 que caem na prova, então, o capítulo 2 e o capítulo 3, perfeito. O capítulo 2 e o capítulo 3. Obrigada. Beleza. Né? Professor, Pois não. o capítulo A Retomada do Crescimento, acho que esse é o nome, do Ordem e Progresso, não vai cair? Olha, o Retomada do Crescimento, para quem quiser ir seguir pela Ordem do Progresso, eu recomendo. Mas com, né, a leitura da Tavares, o enquadramento do Gremot, porque o Gremot ele dá junto, né? Ele dá o capítulo 15, ele amarra meio que as duas coisas, né? Deixa eu até abrir aqui, quer ver? O Gremot ele junta duas coisas. Por exemplo, o capítulo 16 do Gremot, que é basicamente a base da apresentação de hoje, o Gremot ele pega o segundo PND e a crise dos anos 80. Né? O capítulo 15 do Gremot, ele amarra 2 pedaços. Então, para você ter a visão panorâmica que a gente trabalhou hoje, o Gremot dá conta. Para entrar nos aspectos, né, mais de detalhe, então aí a gente tem os elementos da Tavares e do Serra, né, para conseguir visualizar isso. Para esse período 74-80, o texto do Serra já não chega. Né? A Tavares já chega. Só que aí a gente vai completar isso com a visão do Ordem do Progresso, né, que é justamente esse crise e esperança, né, que é esse período 74-80. Então a gente tem PAEG, plano trienal, que é esse aspecto comparativo, né, o crescimento e distorções do milagre, né, retomada do crescimento, distorções do milagre, o grande salto para o caos, ciclos de mudança estrutural na economia brasileira do pós-guerra do Serra, e o crise e esperança do Ordem do Progresso. Né. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até colocar isso do programa aqui, deixa eu achar aqui o programinha, que a gente já mais ou menos, né, estabelece de maneira clara os textos nesse primeiro momento. E aí fica fixado. Deixa eu botar aqui no nosso chat. Foi aqui. Então vamos lá. Serra, Gremot. O que eu fiz? Tá tudo lento aqui, gente. Que eu vou... Então eu tenho o Serra, ciclo de mudanças, o Gremot, capítulos 15 e 16, Tavares,
capítulo 2 e 3. Vamos achar aqui Bastian. Pegar a citação do Bastian. Bastian está aqui. É lá o nosso artigo. Mas o que nós temos? Gremot, Lacerda, Bastian, Tavares, Serra. Aí vem aqui o Crise e Esperança aqui do Ordem do Progresso. Mas o que? Capítulo 16, o Gremot já coloquei, o Serra já é continuidade. Tavares de Trabalhos 2, esse daqui. Serra tá certo, Gremot. E aí, quem quiser dar uma olhada, é que o Gremot já meio que dá conta, né? Tem o André Lara, mas eu não sei se vale a pena não. Tranquilo. Como complementar, vou deixar aqui. Porque o André Lara Rezende é interessante, mas a gente já tem elementos nos outros textos. É isso, pessoal? Estou esquecendo alguma coisa? Todo mundo em silêncio. Não lembro, quietinho. professor. Acho que é isso. Fala assim, ô professor, você não lembra? Não sou eu que vou lembrar, né? Tá, eu vou refletir aqui. Se eu esquecer uma coisa aqui, eu lembro vocês também, tá bom? Então, nossa prova fica no dia 6, a gente faz a revisão geral dia 29. Semana que vem a gente fecha o conteúdo novo, digamos assim. E aí entramos nessa parte, concluímos essa primeira etapa da disciplina, tá bom? Eu vou pensar isso aqui direitinho, ver se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que não. Mas eu mesmo não confio em mim mesmo, então é aquilo. Pois não. Não, salvo engano, não tem um capítulo do Jean Piaget também? Ou não? Então, cara, assim, sendo bastante sincero com você, no caso do Jean Piaget, eu gosto de usar o do Jean Piaget porque tem aquela parte das interpretações sobre a crise dos anos 60. Né? Aquela ideia de que a crise ela era política ou ela era econômica? Ela era conjuntural ou ela era estrutural? Só que, no fundo, os textos que a gente lê, da Tavares, do Serra, do Ordem do Progresso, cada um traz um pouco dessa perspectiva. Então, assim, se você já está lendo o Gremot, eu recomendo dar uma olhada no Jean Piaget a título de curiosidade, né, como algo complementar. Né? Eu gosto de usá-lo ele como referência em sala de aula para a gente se posicionar em torno dos temas que vão se abrir para a nossa reflexão, tá bom? Então, assim, aquilo que a gente meio que já sabe, né? Porque você lê os textos. Então, quando você lê o Gremot, você mais ou menos localiza isso. O Jean Piaget, ele simplesmente formaliza isso no texto. Então, ele pode ficar como complementar, sim. Você não precisa ler o Jean Piaget e o Gremot. Né? O do Gremot acaba sendo um pouco mais completo, eu acho, até, do que os capítulos do Jean Piaget. Eu acho eles bem sintéticos. Né? Assim como também eu acho o de Economia Brasileira dos professores da PUC também, ele é bastante condensado. Eles têm muito conceito, né? Os da PUC, assim, também pode ser usado como um material de referência interessante. Porque quando eu tenho, por exemplo, um conceito de industrialização restringida, que no texto dos professores da PUC, lá de Economia Brasileira do Lacerda, da Rosa Marques, do pessoal do Dobrando, ali por trás está a tese do João Manuel, né, Cardoso de Mello, do capitalismo tardio. Né? Quando eu penso em segundo PND, tem ali por detrás as teses do Antônio Barros de Castro. Né? Então, as teses, né, desses grandes expoentes da economia brasileira que orientaram a interpretação desses períodos, eles estão presentes na visão, na perspectiva, no corpo, né, do texto dos professores da PUC. Né? Vocês viram que eu não coloquei como referência básica. Mas eu acho que vale a pena dar aquela folheada quando tem algum tipo de dúvida, né, por exemplo. Né? Às vezes até a gente acaba meio que se confundindo. Só calma, mas calma, como é? O Médici foi quanto mesmo? O Médici foi um milagre. E aí o Costa e Silva, o que o Costa e Silva fez? O Costa e Silva fez nada.
né, ou fez alguma coisa, deixa eu lembrar, né, porque teve o Castelo Branco. Então, sim, a gente se posicionar um pouco nisso, tá bom? Tá bom, professor. Então, até a próxima aula. A gente vai Até a próxima, pessoal. E aí a gente fazer as provavelmente leituras. a gente vai se ajustando no caminho. Eu vou colocar para vocês uma terceira lista de atividades referente a esse período 74-80 do segundo PND. Mas a gente trabalha conjuntamente. Quem quiser responder, pode responder. Quem quiser esperar um pouco, não precisa responder agora. Que a gente já tem uma sobre, né, o período do PAEG, já tem uma lista do milagre, e aí agora uma outra do eu tô falando que eu tô ficando doente já. Do segundo PND. Isso, tá bom? E aí a gente engata isso na próxima aula, tá ok? Professor, Pois não. eu queria saber um pouquinho sobre a prova, se tem alguma previsão, algo do tipo. Previsão que você fala é o quê? Data? Isso. A data é dia 6. Já estamos combinadíssimos. Né? E a matéria é toda até o dia 6? A matéria ela tá aqui no chat, mas basicamente, eu não sei, eu não esqueci nada, por hora são esses textos. Ah, O foram os texto do textos que você Serra, mandou. o Gremô, capítulo 15 e 16, Tavares, capítulo 2 e 3, o texto do Baixa, o texto do Carneiro e Carneiro Neto, e para complementar, o do André Lara Rezende. Tá ótimo, obrigada. Desculpa a minha desatenção com relação ao chat. Claro. Professor, Oi. teve alguma aula que o senhor deu que você não trabalhou um desses textos? Como assim? Que Porque, eu ó, não trabalhei? é que você deu 5 aulas até agora, certo? Sim. Teve alguma aula que você deu que não é nenhum desses textos que você trabalhou? Que você mandou aqui no chat? Ou seja, o que eu tô querendo dizer é, tem alguma aula que você deu que o texto não vai cair na prova, digamos assim? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Tem aquela pergunta lá do texto do Jean Biagi, né? Que é o que me perguntaram aqui, que eu falei, olha, se você lê o Gremô, você não precisa ler o Jean Biagi, não, porque eles vão na mesma... Tipo, o núcleo duro é o mesmo. Então, eu usei o Jean Biagi para fazer a exposição, porque no começo eu gosto da maneira como o Jean Biagi apresenta. Mas é mais uma questão de forma do que de conteúdo. O conteúdo está presente no texto do Gremô, tá? Então, acho que tirando o Jean Biagi, foi o André Lara. O André Lara que eu não comentei tanto com vocês, né? Nos detalhes da reflexão que o André Lara Rezende traz, mas as linhas gerais da interpretação do Lara, elas aparecem nos demais textos, né? Então, acho que fica tranquilo. Beleza, obrigado. Fechou? Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Só isso, professor. Obrigado. É isso. Então tá. Valeu, pessoal. Abraços, boa Professor, noite. eu só tenho uma pequena dúvida em Diga. relação às questões, assim. Elas serão no nível de detalhe das atividades, porque as atividades, elas pegam os aspectos bem específicos, né? Específicos, né? Vamos conversar sobre isso quando a gente estiver trabalhando essas atividades, porque eu entendo, concordo, acho que tem um nível de detalhe exigente, mas nem tanto. Nem tanto. Tem uma ou outra que ela entra num detalhe, que vai ter uma dúvida que me fizeram na aula passada, que era uma dúvida de um item que a gente acabou nem tratando direito, que a gente vai tratar, e aí tem alguns pontos que quando a gente estiver conversando sobre esses pontos, a gente pode, inclusive, bater um papo sobre isso. Porque quando você olha aquele conjunto de perguntas, verdadeiro ou falso, e analisar uma a uma, é cansativo, porque é muito pontual, e os períodos a gente vai se perdendo no tempo em economia brasileira. Eu tenho esse problema também, eu me perco. Tem algumas que é difícil de responder mesmo, então é chato, e acho que não é a ideia. A minha ideia não é, tipo, né, por exemplo, no texto vou pegar aqui o texto do Carneiro Neto, ele fala, por exemplo, sobre as questões da ciranda financeira e os problemas do sistema financeiro nacional, e ele fala da quebra do grupo Alice. Tipo,
gente, na boa, isso daí não é um aspecto central. Se fosse central, a gente estava sabendo e tinha ficado na nossa memória. Agora, né, questões como, por exemplo, a política de arroxo salarial do PAEG e sua flexibilização e a mudança que se dá em 74. Né? A instrução 113, né, da SUMOC, lá de trás, essas coisas, aí assim a gente precisa ter esse nível de domínio mesmo do texto, aí não tem muito como contornar. Não sei se eu fui, né, suficientemente claro. Eu concordo que tem pontos que a gente precisa rever juntos e falar, não, esse aqui é um nível de detalhe que já passou do limite. Mas a gente também tem que reconhecer que tem aspectos de política de crédito, de política industrial, de análise setorial que está presente nos textos, que a gente vai ter que diferenciar dos períodos. Então, é realmente um pouco próximo, né, muito mais próximo dos exercícios do que longe. Digamos, 10% daquilo dos exercícios acho que passa do ponto, mas 90% é o ponto. Tudo bem? E aí a gente precisa refinar isso conjuntamente, tá? Ah, tá bom, então. Obrigada, professor. Fechou. Foi bom você ter perguntado isso mesmo, porque aí todo mundo já vai mais ou menos calibrando nossas expectativas. E aí já vai trazendo os pontos para nossa conversa com a lista aberta e fazendo a nossa correção e bate-papo em torno disso, tá? Bem, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, professor, pela aula. Bom descanso. Tchau, tchau, gente. Falou. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, Valeu, professor.